Toda adoración al Cordero de Dios, toda exaltación a Jesús el Señor. Toda adoración al Cordero de Dios, toda exaltación a Jesús el Señor. Y a su nombre gloria, 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 a su nombre gloria. Al Cordero de Dios, toda exaltación a Jesús el Señor. Al Cordero de Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que o Senhor, de uma maneira muito especial, Ele possa se revelar a nós nesses dias. Que el Señor pueda revelarse de una manera muy especial a nosotros en estos días. O tema deste encontro é a centralidade de Cristo. El tema de este encuentro es la centralidad de Cristo. E hoje quero iniciar meditando com os irmãos acerca deste tema no livro de Atos. Y hoy quiero comenzar con los hermanos meditando este tema en el libro de Hechos. É claro que não teremos condições de ver este assunto de maneira ampla neste livro. Claramente no podremos ver este asunto de una forma amplia en el libro. Se o Senhor permitir, nós veremos ainda também este tema na carta aos Filipenses. Y si el Señor lo permite, veremos también este tema en la carta a los Filipenses. Então, eu convido os irmãos para que nós venhamos abrir as nossas Bíblias
em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Invito a los hermanos a que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 a 4. Leeremos los versículos 1 a 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Meus amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, vamos ler novamente o versículo 4. leeremos nuevamente el versículo 4. Estando reunido com eles, Estando reunidos con ellos, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, determinó que no se ausentasen de Jerusalén, esperasse a promessa do Pai, que esperasen la promesa del a Padre, qual dissere de mim ouvistes. la cual les dijo: oísteis de mí. Eu quero dar ênfase nesse texto, Quiero dar énfasis en este texto, que o Senhor possa nos conduzir a partir desta leitura, que el Señor nos pueda conducir a partir de esta a lectura, meditar na grandeza deste assunto a meditar en la grandeza de este asunto, e o quanto é urgente y cuán urgente es nós refletirmos aos pés do Senhor sobre a centralidade do seu Filho. que reflexionemos a los pies del Señor acerca de la centralidad de su Hijo. Eu convido os irmãos para fazermos mais uma oração. Les invito a hacer una oración más. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nós colocamos esse tempo debaixo da Tua direção. colocamos este tiempo bajo tu dirección. Clamamos a Ti que derrame do Teu Espírito Santo Clamamos que derrames de tu Espíritu Santo a inspiração na Tua palavra, la inspiración de tu palabra, como também a habilidade de nós reter a Tua voz. como también la habilidad de que podamos retener tu voz. Que ela seja como uma vara e um cajado para nos conduzir nesta noite. Que sea como una vara y un callado para conducirnos en esta Que o noche. Senhor venha operar maravilhas por meio da Tua palavra. Ven a operar maravillas por medio de tu palabra. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, Por tanto, hermanos y hermanas, aqui nestes textos nós vamos dar o início ao tema a centralidade de Cristo. en estos textos daremos inicio al tema de la centralidad de Cristo. Nós sabemos que o ministério do nosso Senhor Jesus, Sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesús ele compreende algumas fases. comprende algunas fases. Nós podemos colocar a primeira fase, os 30 anos do seu anonimato. Podemos colocar la primera fase, los 30 años de su anonimato. O Evangelho de Lucas nos ajuda a entender essa didática. El Evangelio de Lucas nos ayuda a entender esta didáctica. Nós podemos dizer assim, do capítulo 1 ao capítulo 4, Podemos decir que desde el capítulo 1 al capítulo 4 nós temos aquela primeira fase da vida do nosso Senhor. tenemos esa primera fase de la vida del Señor. Não temos muitas informações acerca deste período. No tenemos mucha información acerca de este periodo. Então nós temos a segunda fase, Y tenemos la segunda etapa, que vai desde o capítulo 4 até o capítulo 9. desde el capítulo 4 al capítulo 9. Nós podemos dizer que esta fase do ministério do nosso Senhor Podemos decir que esta fase del ministerio de nuestro Señor compreende o período que ele sai desde Nazaré comprende desde que Él sale de Nazaret e vai até o Monte Hermon. y va hasta el Monte Hermón. Esse período ele compreende 3 anos. Este periodo comprende de 3 años. O terceiro período El tercer periodo ele vai desde o capítulo 9 de Lucas até o capítulo 24. va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 24 de Lucas. Esse período durou 6 meses. Este periodo dura 6 meses. Nesses 6 meses nós podemos colocar desde o Monte Hermon até o Monte do Gólgota. En este periodo podemos colocar desde el Monte Hermón hasta el Monte del Gólgota. Aqui nós temos
os 3 períodos do ministério, da vida e do ministério do nosso Senhor. Aquí tenemos los 3 periodos de la vida y del ministerio de nuestro Señor. Há um outro período que ele não é muito ensinado no meio cristão. Hay otro periodo que no es muy enseñado en el medio cristiano, É o período que vai da ressurreição à ascensão. que es el periodo que va desde la resurrección a la ascensión. Esse período durou 40 dias. Ese periodo duró 40 días. Podemos dizer que para a igreja primitiva, Y podemos decir que para la iglesia primitiva, esse período foi profundamente significativo. ese periodo fue profundamente significativo. Esse versículo 4, Ese versículo 4 ele tem uma palavra que pode muito bem traduzir para nós o significado desse período. tiene una palabra que puede traducir muy bien el significado de este periodo. Em algumas versões está assim, reunidos. En algunas versiones dice reunidos. Em outras versões está assim, comendo com eles. En otras versiones dice comiendo con ellos. Porém, no texto original, Sin embargo, en el texto original tem uma palavra muito importante aqui. hay una palabra muy importante aquí. Essa palavra só ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento. Esta palabra solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Sunalizo. Sunalizo. Este é o vocábulo grego. Esa es la palabra griega. Vem de um vocábulo sun, Viene del vocablo sun, que fala de união íntima. unión íntima. Então nós podemos ver que essa palavra foi muito bem colocada por Lucas aqui em Atos. Entonces podemos ver que esta palabra fue muy bien colocada por Lucas aquí en Hechos. Aqui nós vemos o nosso Senhor numa profunda intimidade com os seus discípulos. Vemos al Señor aquí en una profunda intimidad con sus discípulos. Nós sabemos que aquele período que envolve a crucificação do nosso Senhor, Sabemos que el periodo que envuelve la crucifixión del Señor, desde a crucificação até a ressurreição. desde la crucificación hasta la resurrección, Permita-me ler alguns textos com vocês. permítame leer unos textos con ustedes. Abram suas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, Abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, capítulo 28, versículo 17. versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 11. versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por elas, não acreditaram. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículos 8 a 11. versículos 8 a 11. Então se lembraram das suas palavras. Entonces, Sim, pode continuar. entonces ellas se acordaron de sus palabras E voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Veja o versículo 11. Vea el versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ainda vamos para os versículos 36 a 39 deste mesmo capítulo. Vamos también a los versículos 36 y 39 de este mismo capítulo. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida o vosso coração? Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados?
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Amados em Cristo, Amados en Cristo, todos esses textos, todos estos textos eles dão para nós um quadro nos dan un cuadro que nos revela a condição daqueles apóstolos no período que vai da crucificação à ressurreição. Un cuadro que nos da la perspectiva de los apóstoles en esta etapa que va desde la crucifixión a la ascensión, A ressurreição. a la resurrección. Então nós vemos aqui incredulidade, Entonces vemos aquí incredulidad, nós vemos aqui perturbação, vemos perturbación. eles estavam perturbados, Ellos estaban perturbados, eles estavam tendo delírio, estaban teniendo delirio, eles estavam incrédulos, ellos estaban incrédulos. mesmo tendo as palavras do nosso Senhor, que Ele voltaria a tomar a sua vida, Aún teniendo las palabras del Señor que Él volvería a tomar su vida, mesmo tendo a palavra do Senhor que Ele ressuscitaria, aún teniendo la palabra del Señor que dijo que Él resucitaría, o ambiente que envolvia os discípulos era um ambiente de incredulidade. el ambiente que envolvió a los discípulos era un ambiente de incredulidad. Então agora, com este quadro, Ahora, por este cuadro, nós começamos a ter uma percepção mais profunda empezamos a tener una percepción más profunda do significado daqueles 40 dias. del significado de aquellos 40 días. O Senhor com um coração amoroso, El Señor, con un corazón amoroso, paciente, paciente, Ele atrai os discípulos de volta para si. Él atrae a los discípulos de vuelta a sí mismo. Durante estes 40 dias, Durante estos 40 días, nosso Senhor apareceu em 10 oportunidades aos seus discípulos. el Señor apareció en 10 ocasiones a sus Se discípulos. você estudar cada uma dessas oportunidades, Si usted estudia cada una de estas oportunidades, elas foram oportunidades restauradoras. vas a ver que estas son oportunidades restauradoras. Nosso Senhor estava atraindo os discípulos de volta para si. El Señor estaba trayendo a los discípulos de vuelta a sí mismo. Quando nós estudamos os capítulos iniciais dos evangelhos, Cuando estudiamos los capítulos iniciales de los evangelios, nós vemos primeiro o Senhor alcançando os seus discípulos. vemos primero al Señor alcanzando a sus discípulos. Agora nós vemos o Senhor procurando restaurar os seus discípulos. Ahora vemos al Señor procurando restaurar a sus Restaurar a discípulos. fé, Esto es fe, a visão. la visión. Então agora os discípulos estão aqui com Ele. Entonces ahora los discípulos están aquí con Él. O versículo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. El versículo 4 de Hechos de los Apóstoles en el capítulo Nós 1, encontramos esta palavra que Lucas coloca com muita propriedade. encontramos esta palabra que Lucas coloca con mucha propiedad. Aqui diz reunidos, Aquí dicen reunidos, porém ela tem um significado mais profundo. sin embargo tiene un significado más profundo. Era uma reunião íntima, Era una reunión íntima, uma reunião que durou muito tempo. una reunión que duró mucho tiempo. Meus irmãos, entendam, nosso Senhor não ressuscitou e ascendeu. Entiendan, hermanos, que el Señor no resucitó y ascendió. Da ressurreição à ascensão, De la resurrección a la ascensión nós temos 40 dias. tenemos 40 días. E por que ele não ascendeu logo aos céus? ¿Y por qué Él no ascendió inmediatamente al Porque ele cielo? tinha uma grande obra ainda para fazer na terra. Él tenía una obra grande para hacer E aún en la essa tierra. obra Y esta obra era revelar o Cristo ressurreto. era revelar a Cristo resucitado. Na primeira parte do seu ministério, En la primera parte de su ministerio nós vemos a sua pessoa e obra tendo como base a encarnação. vemos su persona y obra con base en la encarnación. Agora nós vemos nesses 40 dias Ahora en estos 40 días vemos a sua pessoa e obra tendo por base a ressurreição. a su persona y a su obra teniendo como base la resurrección. Quando nós estudamos todo o livro de Atos, Y cuando estudiamos todo el libro de Hechos, nós vamos perceber que a pessoa de Cristo vamos a darnos cuenta que la persona La obra de de Cristo, Cristo la obra de Cristo, é central em toda a vida e prática da igreja. es central en toda la vida y práctica de la iglesia. Quando você estuda o livro de Atos, Cuando estudias el libro de Hechos, aí você percebe que a visão da pessoa e obra de Cristo ahí percibes que la visión de la persona y obra de Cristo é a visão que governa a doutrina e a prática. es la visión que gobierna tanto la doctrina como la práctica. Meus irmãos e irmãs,
hermanos y hermanas. A igreja nesse tempo vive uma terrível apostasia, La iglesia en este tiempo vive una terrible apostasía, uma frieza extrema. una frialdad extrema. Nós vivemos muito de liturgia, Vivimos mucho de liturgia, muito de aparência. mucho de apariencias Temos perdido a realidade interior da vida. y hemos perdido la realidad interior de la Temos vida. perdido o vigor espiritual. Hemos perdido el vigor espiritual. Somos como que um tabernáculo sem a arca. Somos como un tabernáculo que no tiene arca. Nós temos as formas, Tenemos las formas, nós temos os cultos, tenemos los cultos, temos palavras, tenemos palabras, temos os cânticos, tenemos cánticos, mas falta vida e poder. pero falta vida y poder. Existe muita morte no meio do povo de Deus. Existe mucha muerte en medio del pueblo de Sabe Dios. por quê, irmãos? ¿Sabes por qué, hermano? Não é porque nós desaprendemos a cantar. No es porque desaprendimos de Não é cantar. porque as pregações elas são muito humanistas. No es porque las predicaciones sean muy humanistas. São mais motivadoras. Son más motivadoras. Elas são mais massageadoras. Ellas son más masajeadoras. Elas não são como espadas penetrantes e cortantes. No son como espadas penetrantes ni Sabe qual é o cortantes. grande problema de tudo isso, irmãos? ¿Sabes cuál es el gran problema de todo É esto, porque hermano? a igreja perdeu a visão da centralidade de Cristo. Es porque la iglesia perdió la visión de la centralidad de Cristo. Cristo não ocupa o seu papel central na vida da igreja. Cristo no ocupa el papel central de la vida de É la como se iglesia. nós não precisássemos dele. Es como si no lo necesitásemos. É como se nós estivéssemos atraindo as pessoas para seguirmos. Es como si atrajésemos a las personas para seguirnos. Estamos fazendo a nossa obra. Estamos haciendo nuestra obra. Todo o nosso zelo não é por causa da visão de quem é Cristo. Todo nuestro celo no es por la visión de quién es É Cristo. porque nós buscamos um sucesso pessoal e particular. Es porque buscamos el éxito personal y particular. A glória de Cristo não é mais importante. La gloria de Cristo ya no es O que importante. importa hoje Lo que importa hoy é se a igreja é boa, es que la iglesia sea buena. é se as reuniões são boas, Las reuniones son buenas. é se os cânticos são atraentes, Los cánticos son atractivos. é se a palavra é agradável. Es si la palabra es agradable. Meus irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor, Hermano, necesitamos ir a los pies del porque Señor. vivemos uma apostasia profunda. Porque vivimos una apostasía profunda. E toda essa apostasia Y toda esta apostasía tem como aspecto particular tiene como aspecto particular a perda da centralidade de Cristo. la pérdida de la centralidad de Cristo. Vamos meditar apenas em poucos exemplos aqui no livro de Atos. Vamos a meditar apenas en pocos ejemplos aquí en el libro de Hechos. Se você estuda o livro de Atos, Si estudia el libro de Hechos, você pode perceber algumas evidências da centralidade de Cristo. podrá percibir algunas evidencias de la centralidad de Cristo. Nós sabemos que no capítulo 2 Sabemos que en el capítulo 2 acontece aquilo que nós conhecemos como Pentecostes. sucede aquello que conocemos como O Pentecostés. Espírito Santo, El Espíritu Santo, aquele que sempre eternamente foi Deus com Deus, el que eternamente fue Dios, com o Pai e com o seu Filho. con el Padre y con su Hijo. Ele vem para habitar a igreja. Él vino para habitar en la iglesia. Ele vem para fazer uma obra tão grande e profunda Él vino a hacer una obra tan grande y como foi a profunda obra de Cristo Jesus. como fue la obra de Cristo. Agora o Espírito Santo vem e habita a igreja. Ahora el Espíritu Santo viene y habita en la Ele iglesia. vem para realizar uma obra que nós podemos denominá-la em dois fundamentos. Él vino a realizar una obra que podemos denominarla en dos fundamentos. Uma obra de vida Una obra de vida e uma obra de poder. y una obra de poder. Então nós temos vida e poder. Entonces tenemos vida y poder. Podemos dizer que vida e poder são os dois fundamentos da habitação do Espírito Santo. Podemos decir que vida y poder son los dos fundamentos de la habitación del Espíritu Santo de Dios. Vida para governar. Vida para gobernar. A vida do Espírito sempre esteve à frente de toda obra da igreja primitiva. La vida del Espíritu siempre estuvo al frente de toda obra de la iglesia A primitiva. vida sempre governando a prática. La vida siempre gobernando la práctica. E também o poder. También el poder. Enquanto vida aponta para caráter, En cuanto la vida apunta para el carácter, o poder aponta para o serviço. el poder apunta al servicio. Habilitação. Habilitación. Todas as vezes que você encontrar a frase cheios do Espírito no livro de Atos, Cada vez que encuentre la frase lleno del Espíritu en el libro de essa Hechos, frase aponta para capacitação. esa frase apunta a capacitación. Então nós vemos aqui que
O poder estava relacionado com o serviço, Aquí vemos que el poder está relacionado al servicio, a vida com o caráter. la vida con el carácter. Se você estudar os evangelhos, você verá duas coisas importantes sobre isso. Si tú estudias en los evangelios verás dos cosas importantes acerca de esto. Em João capítulo 14, En Juan capítulo 14, no versículo 16, nosso Senhor vai falar sobre a promessa do Filho. en el versículo 16, el Señor va a hablar de la promesa del Hijo. Ele diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. a fin de que esté para siempre con vosotros. O Espírito da verdade, El Espíritu de que o verdad, mundo não conhece, que el mundo no conoce, mas vós o conheceis, pero ustedes lo conocen, porque Ele habita convosco e estará em vós. porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Aqui nós temos o Espírito de vida. Aquí tenemos el Espíritu de vida. Essa é a promessa do Filho, Esa es la promesa del Hijo, o Espírito de vida. el Espíritu de vida. Em Lucas capítulo 24, En Lucas capítulo 24 nós temos a promessa do Pai. tenemos la promesa del O Padre, nosso Senhor cita aqui em Atos 1, versículo 4. que nuestro Señor cita aquí en Hechos 1, versículo 4. Ele diz: Ficai em Jerusalém, Él dice que ahí en Jerusalén, até que do alto sejais revestidos de poder. quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo Esta é a alto. promessa do Pai. Esa es la promesa del Eis que Padre. envio sobre vós a promessa de meu Pai. He aquí envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. A promessa do Pai é o Espírito de poder. La promesa del Padre es el Espíritu de poder, Vida e poder. vida y poder. Se nós estudarmos a história da igreja primitiva à luz da Bíblia, Si estudiamos la vida de la iglesia primitiva a la luz de nós la vamos Biblia, ver que o Espírito Santo, ele vem como Espírito de vida e como Espírito de poder. veremos que el Espíritu Santo viene como Espíritu de vida y Espíritu de poder. São os dois pilares do Pentecostes. Son los dos pilares del Pentecostés Toda a história da igreja primitiva em Atos y de toda la historia de la iglesia primitiva en Hechos. está fundamentada sobre esses dois pilares, Está fundamentada sobre estos dos pilares, vida e poder. vida y poder. Então, quando nosso Senhor ascende aos céus, Entonces cuando nuestro Señor ascienda a los cielos, Ele deixa aqui a sua igreja. Él deja aquí su Ele iglesia, derrama o seu Espírito para habitá-la. Él derrama su Espíritu para habitarla. Agora a igreja, ela vai prosseguir no ministério de Cristo Jesus. Ahora la iglesia va a proseguir en el ministerio de Cristo Jesús. Podemos dizer assim, Podemos decir así, a igreja de Atos dos Apóstolos la iglesia de Hechos de los Apóstoles é a continuidade do ministério de Cristo. es la continuidad del ministerio de Cristo. Meus irmãos, como isso tem que impactar o nosso coração? Hermano, ¿cuánto tiene que impactarnos esto en nuestro corazón? Será que nós somos a continuidade do ministério de Cristo? ¿Será que somos la continuación del ministerio de Cristo? Será que nós, como igreja, estamos na continuidade do ministério de Cristo? ¿Será que nosotros como iglesia estamos en la continuidad del ministerio de Cristo? Somos um prolongamento desse ministério? ¿Somos una prolongación de este ministerio? Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Necesitamos estar a los pies del Señor. Nós não podemos mais, irmãos, ficar ouvindo verdades e não vivê-las. No podemos más seguir escuchando verdades y no vivirlas. Nós não podemos apreciar essas verdades se elas não são vidas dentro de nós. No podemos apreciar estas verdades si no son vida dentro nuestro. Porque toda verdade que Deus derrama sobre nós, Porque cada verdad que Dios derrama sobre nosotros e nós não permitimos que ela seja vida, y no permitimos que se haga vida, por elas nós seremos julgados. por ellas nosotros seremos juzgados. Então que o Senhor nos ajude. Entonces que el Señor nos ayude. Vamos ver alguns aspectos da centralidade de Cristo na igreja de Atos. Vamos a ver algunos aspectos de la centralidad de Cristo en el libro de Hechos. Um dos aspectos que nós vemos da centralidade de Cristo estava relacionado ao ministério da palavra. Uno de los aspectos de la centralidad de Cristo está relacionado al ministerio de la palabra. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Abra conmigo su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Aqui nós iremos tomar apenas uma frase. Aquí solo vamos a tomar una frase. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Essa expressão concedia, como está aqui na versão atualizada em português. Esa expresión les daba, que en la versión actualizada en portugués dice les concedía. Essa expressão, ela é muito significativa. Esta expresión es muy significativa. Aqui em Atos nós vemos ainda 2 textos onde ela ocorre. Aquí en Hechos vemos 2 veces donde esta aparece. Quando você traduz este termo do original, Cuando usted traduce este término del o original, sentido é falar alto e abertamente, el sentido es hablar alto y abiertamente, pronunciar uma mensagem elevada. pronunciar un mensaje elevado. É muito importante esta definição, Es muy importante esta definición, porque essa definição interpreta o texto para nós. porque esta definición interpreta el texto para nosotros. Porque diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Porque dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras Não lenguas. é em outra língua, No en otras lenguas, línguas, lenguas, plural. plural. Se você ler o contexto, você saberá que nesse tempo estavam judeus de muitas nações. Si usted lee el contexto se da cuenta que en ese tiempo habían judíos de muchas naciones, Porque o Pentecoste ele teve um impacto histórico, porque el Pentecostés tuvo un impacto histórico, assim como a ressurreição. así como la resurrección. A ressurreição teve um impacto histórico. La resurrección tuvo un impacto histórico. Nós sabemos que há quase 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Sabemos que hace casi 2000 años el Señor resucitó. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, o Espírito Santo foi derramado para habitar a igreja. Y sabemos que hace 2000 años el Espíritu Santo fue derramado para habitar a la iglesia. Embora estes fatos são históricos, Aunque estos hechos son históricos, eles têm um efeito contínuo sobre a igreja. estos tienen un efecto continuo sobre la iglesia. O que aconteceu na ressurreição e no Pentecostes Lo que sucedió en la resurrección y en el Pentecostés foram fatos únicos. fueron hechos únicos, Eles não foram fatos repetitivos. no fueron hechos repetitivos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Paulo descreve em Efésios capítulo 1, versículos 19 a seguir. Pablo describe en Efesios 1, versículo 19 en adelante, Ele vai falar de um poder sobrenatural. él habla de un poder sobrenatural. A maior descrição do poder de Deus em toda a sua palavra. La mayor descripción del poder de Dios en toda la Ele palabra. vai dizer qual a suprema grandeza do seu poder Él va a decir cuál es la suprema grandeza de su poder para conosco os que cremos, para con nosotros los que queremos, segundo a eficácia da força do seu poder según la eficacia de la fuerza de su poder que exerceu em Cristo, que ejerció en Cristo, ressuscitando dentre os mortos, a resucitarlo de los muertos, fazendo assentar acima de todos os céus, haciéndolo sentar encima de todos los cielos, de todo principado, de todo principado, de toda potestade e de todo nome que se possa referir, de todo potestad y de todo nombre que se pueda nombrar, não só neste século, mas também no vindouro, no solo en este siglo, sino también en el e venidero, para ser o cabeça sobre todas as coisas, para ser cabeza sobre todas las o cosas. deu à igreja, Lo dio a la a iglesia, qual é o seu corpo, la cual es su a cuerpo, plenitude daquele que completa todas as la coisas. plenitud de aquel que completa todas las cosas. Esta é uma descrição daquilo que foi a ressurreição. Esto do nosso Senhor. es una descripción de lo que fue la resurrección de nuestro Señor. O que aconteceu na ressurreição tem um efeito contínuo, Lo que sucedió en la resurrección tuvo un efecto porém continuo, foi um acontecimento único, aunque fue un acontecimiento único, assim como o Pentecostes. tal cual como el Pentecostés. Nós podemos dizer que estes são os dois grandes fundamentos da vida da igreja do Senhor Jesus. Podemos decir que estos son los dos grandes fundamentos de la vida de la iglesia del Señor A Jesús, ressurreição e o Pentecostes. la resurrección y el Pentecostés. Quando o Espírito Santo foi derramado ali em Jerusalém, Cuando el Espíritu Santo fue derramado allí en Jerusalén, naqueles quase 120 cristãos, sobre esos casi 120 cristianos, houve um testemunho que abalou muitas nações. hubo un testimonio que conmovió muchas naciones. Aconteceu em Jerusalém, Sucedió en Jerusalén, porém se espalhou por todas aquelas nações que estavam no Pentecostes. pero se dispersó en todas esas naciones que estaban en el Pentecostés. Houve um milagre ali. Hubo un milagro ahí. O Espírito Santo foi derramado El Espíritu Santo fue derramado e ele concedeu y él concedió que aqueles cristãos pudessem falar em muitas línguas. que aquellos cristianos pudieran hablar en muchas A lenguas. palavra no texto original aqui é glossolalia. La palabra en el texto original es Fala glossolalia. de idiomas. Habla de idiomas. Então isso é muito claro. Entonces esto es muy claro. Agora, o que aconteceu aqui? ¿Qué sucedió aquí? É que esses cristãos começaram a falar de maneira alta, Es que estos cristianos empezaron a hablar de forma alta, de maneira
elevada. de manera elevada. Eles começaram a proclamar de maneira elevada. Ellos empezaron a proclamar de una manera elevada. Isso é muito importante. Esto es muy importante. Vamos buscar ajuda em outros textos para compreender isso. Vamos a buscar juntos en otros textos para comprender esto. Veja nesse capítulo 2 do livro de Atos, Veamos no en- versículo 14. En el versículo 14 del libro 2, del capítulo 2 de Hechos, Está assim: dice así: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. eu quero que você preste atenção nessa expressão erguendo a voz. Quiero que preste atención a esta expresión, alzando la voz. O mesmo termo aqui para erguendo El mismo término aquí para alzando é o que nós encontramos aqui no versículo 4, concedia. es el que encontramos en el versículo 4 que dice concedía, les daba. Erguendo a voz, Alzando la voz, advertiu-os nestes termos: los advirtió en estos términos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. esto os sea notorio y oíd mis palabras. Então nós sabemos que a partir daqui Pedro ele proclama uma mensagem poderosa. Entonces sabemos que en este momento Pedro proclama un mensaje poderoso. Se você observar, Pedro vai colocar 7 pontos nesta mensagem. Si usted observa, Pedro va a colocar 7 puntos en este mensaje. Todos estes 7 pontos têm a ver com a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Todos estos 7 puntos tienen que ver con la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Vamos para mais um outro texto. Vamos a otro texto. Atos capítulo 26, versículo 15. Hechos capítulo 26, versículo 15. O texto diz assim: El texto dice así: Paulo, porém, respondeu: Mas Pablo respondió: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo, Pelo contrário, sino digo palavras de verdade e bom senso. que hablo palabras de verdad y de cordura. Essa frase, palavras de verdade e bom senso, Esta frase, palabras de verdad y de cordura, é apenas um vocábulo no texto grego original. es solo un vocablo en el texto griego en el original. É a mesma palavra para concedia, Es la misma palabra para concedía que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. que encontramos en Hechos capítulo 2 versículo 4. Então, todos esses textos, Entonces, todos estos eles textos, vão nos dar um quadro estos nos van a dar un cuadro quanto ao ministério da palavra na igreja primitiva. respecto al ministerio de la palabra en la iglesia primitiva. Uma das grandes evidências da vida e do poder do Espírito Santo em Atos Una de las grandes evidencias de la vida y el poder en la iglesia en el libro de Hechos foi evidenciado pelo ministério da palavra. fue evidenciado por el ministerio de la palabra. Essa é a grande característica da vida do Espírito Santo e do seu poder. Esta es una gran característica de la vida del Espíritu Santo y su poder. Meus irmãos, como nós estamos necessitando que o Senhor restaure o ministério da palavra na sua igreja. Hermanos, ¿cómo necesitamos que el Espíritu Santo restaure el ministerio de la palabra en su iglesia? Você se lembra em Números capítulo 9? Hermanos, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 9? Eu apenas vou citar Números isso para capítulo 9. vocês. Números capítulo 9 lo va a citar el hermano. Em Números capítulo 9, você vai ver que quando o povo de Israel estava no Monte Sinai, En número 9, usted va a ver que cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, 12ª estação, la estación 12ª, e eles estavam prestes a sair do Monte Sinai, prosseguir até Canaã. ellos estaban listos para salir del monte Sinaí y proseguir a Canaán. Ali o Senhor colocou sobre eles o governo por meio da nuvem. Ahí el Señor colocó sobre ellos el gobierno por medio de la nube. Em Números capítulo 9 diz que eles só se moviam mediante o movimento da nuvem. Ahí en número 9 dice que ellos solo se movían mediante el movimiento de la nube. A nuvem se levantava, aí eles tinham que também se levantar e partir. La nube se levantaba, ahí ellos también tenían que levantarse y partir. Se a nuvem parasse, eles deveriam parar. Si la nube paraba, ellos tenían que parar. Então eles não tinham liberdade para andar. Entonces ellos no tenían libertad para andar.
o caminhar deles pelo deserto estava limitado aos movimentos da nuvem. El caminar de ellos en el desierto estaba limitado al movimiento de la nube. Quando você lê o capítulo 10, Cuando usted lee el capítulo 10, no início do capítulo 10, al inicio del capítulo Deus 10, diz a Moisés para fazer 2 trombetas de prata. Dios le dice a Moisés que haga 2 trompetas de plata. Se você continua lendo o capítulo 10, Si usted continúa leyendo el capítulo 10, você vai ver que o objetivo destes 2 trombeteiros usted se va a dar cuenta que el objetivo de estos 2 trompeteros era tocar a trombeta de acordo com os movimentos da nuvem. era tocar la trompeta de acuerdo a los movimientos de la nube. E se você segue lendo o capítulo 10 e o capítulo 11, Si usted sigue leyendo el capítulo 10 y el capítulo 11, você vai ver que Deus estabelece a ordem da marcha. usted va a ver que Dios establece el orden de la marcha. Esta ordem está dividida em 4 grupos. Esta orden está dividida en 4 grupos. E havia um detalhe muito interessante. Y había un detalle muy interesante. Se você segue lendo toda a história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, Y si sigue leyendo toda la historia de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, o primeiro grupo era o grupo de Judá. el primer grupo era el grupo de Judá. Judá encabeçava essa ordem. Judá encabezaba esta orden. E eles iam seguidos por aqueles levitas que levavam a arca. Y ellos iban seguidos por los levitas que llevaban el arca. E você vai descobrir que eles saíam e só depois de 3 dias o segundo grupo deveria partir. Y usted va a ver que ellos seguían y después, solo de 3 días, el siguiente grupo partía. E eles tinham que seguir marchando, porque agora eles tomavam a posição de exército de Deus. Ellos tenían que seguir marchando porque ahora ellos tomaban la posición del ejército de Dios. Meus irmãos, isso é muito interessante. Hermanos, esto es muy interesante. Porém, não é meu encargo. Sin embargo, no es mi encargo. Então, deixe-me voltar aqui para os 2 trombeteiros. Entonces déjeme volver al tema de los trompeteros. Qual era o principal papel desses trombeteiros? ¿Cuál era el papel principal de estos trompeteros? Tocar a trombeta? ¿Tocar la trompeta? Claro que não. Claro que no. Este era o papel secundário. Ese era el papel secundario. Qual era o principal papel desses trombeteiros? ¿Cuál era el papel principal de estos trompeteros? Olhar para a nuvem. Mirar la nube. Eles tinham que estar em contato com a nuvem. Ellos tenían que estar en contacto con la nube. Porque quando eles percebessem que a nuvem estava se movendo, o que eles deveriam fazer? Porque cuando ellos percibían que la nube estaba moviendo, ¿qué tenían que hacer? Eles tinham que tocar a trombeta. Ellos tenían que tocar la trompeta. Quando eles tocavam a trombeta, Y cuando ellos tocaban la trompeta, aí o estandarte de Judá se levantava. ahí el estandarte de Judá se levantaba. Todas aquelas 2 tribos, Y todas aquellas 2 tribus, com aqueles levitas, con los levitas, deveriam se levantar juntamente com a tribo de Judá. debían levantarse juntamente con la tribu de Judá, Tomar todos os utensílios tomar todos los utensilios para poder partir. para poder partir. E assim eles partiam. Y así partían. Depois de 3 dias, vinha o segundo grupo. Y después de 3 días, el segundo grupo. E assim sucessivamente. Y así Coisa linda, sucesivamente. irmãos. Cosa muy A linda. caminhada do povo de Israel é uma caminhada de muitas lições espirituais. El caminar del pueblo de Israel es un caminar de muchas lecciones Porém, eu espirituales. quero que vocês olhem para esses 2 trombeteiros. Pero quiero que miren a estos 2 trompeteros. Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Porque ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Esses profetas e mestres Estos profetas y maestros têm nos 2 trombeteiros uma figura muito importante. tienen en los 2 trompeteros una figura muy importante. Meus irmãos, nós não podemos achar que o ministério da palavra é o privilégio de alguns. Hermanos, no podemos pensar que el ministerio de la palabra es el privilegio de algunos. O ministério da palavra é um dom do Espírito para a sua igreja. El ministerio de la palabra es un don del Espíritu para Como su aqueles iglesia, trombeteiros. como aquellos trompeteros. A igreja necessita que haja trombeteiros no meio do seu povo, no meio da igreja. Se necesita que haya trompeteros en medio del pueblo, en medio de la iglesia. Homens com visão celestial. Hombres con visión celestial. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, diz assim: dice así: se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? si la trompeta dice un son incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Você imagina, irmãos, ¿Se imagina, hermano, que a grande crise da igreja hoje que la gran crisis de la iglesia hoy é porque não está havendo
homens com visão celestial. Porque no hay hombres con visión A igreja celestial. está caminhando à sua maneira. La iglesia está caminando de su propia manera. A igreja está caminhando a ermo, sem direção. La iglesia está caminando a la deriva, sin dirección. Isso é muito triste, irmãos. Esto es muy triste, hermano. Porque nós podemos fazer com que os programas Porque podemos hacer que los programas venham substituir o que é essencial. sustituyan lo que es O esencial. que é essencial é o ministério da Y lo palavra. que es esencial es el ministerio de la O palabra. ministério da palavra da igreja primitiva. El ministerio de la palabra de la iglesia É o primitiva. ministério pelo qual o Espírito Santo manifesta-se através de profetas e Es mestres. un ministerio a través del cual el Espíritu Santo se manifiesta a través de profetas y maestros. Como a vara e o cajado. Es como la vara y el callado. A vara La vara é o ministério dos es profetas. el ministerio de los O profetas. cajado é o ministério dos El mestres. callado es el ministerio de los Para que maestros. serve a vara? ¿Para qué sirve la vara? Para corrigir. Para corregir. E o cajado? Y el callado Para conduzir. para conducir. Nós precisamos de correção e de condução. Necesitamos de corrección y de De conducción. profetas e De mestres. profetas y maestros. Homens que olhem para o alto Hombres que miren a lo alto e tenham autoridade para dizer: é a última hora. y tengan la autoridad de decir, es la hora final. Para poder despertar a igreja. Para poder despertar a la iglesia. Preparar a igreja. Preparar la iglesia. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, nós precisamos urgentemente necesitamos que o urgentemente Senhor restaure o ministério da palavra na vida da sua que el igreja. Señor restaure el ministerio de la palabra en la vida de su Olha iglesia. esses textos que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos. Miren los textos que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles. A grande evidência da centralidade e da vida de Cristo no meio daqueles irmãos La gran evidencia del ministerio de la vida y el poder de Cristo en medio de sus hermanos se evidenciou através do ministério da se palavra. evidenció a través del ministerio de la palabra. Esta palavra que eles proclamavam com ousadia, Esta palabra que ellos proclamaban con osadía, que eles proclamavam com toda força. que proclamaban con toda fuerza, Isso tem se perdido no nosso meio. eso se ha perdido en nuestro O medio. povo de Deus está cada dia mais empobrecido, El pueblo de Dios está cada día más empobrecido, mais frio, más frío, desanimados, Desanimados, frustrados, perdidos na sua caminhada. perdidos en su caminar. Nós muitas vezes pedimos em nossas orações, nós pedimos para Deus Muchas veces pedimos al Señor en nuestras oraciones aquilo que é responsabilidade nossa. aquello que es nuestra propia responsabilidad. Vou lhes dar um exemplo. Les voy a dar un ejemplo. Quantos de nós aqui oramos e pedimos a Deus para nos dar o seu Espírito? ¿Cuántos de nosotros oramos y pedimos a Dios que nos dé su Espíritu? Quantos de nós pedimos ao Senhor, enche-me do teu Espírito? ¿Cuántos pedimos al Señor, lléname de tu Espíritu? Às vezes tem muitas canções que nós cantamos, enche-nos. A veces hay muchas canciones que cantamos que dicen, llénanos. Essa oração, irmãos, ela é fruto da nossa ignorância espiritual. Esta oración es fruto de nuestra ignorancia O Espírito espiritual. Santo já foi dado. El Espíritu Santo ya O fue Espírito dado. Santo foi derramado. El Espíritu Santo fue derramado. Essa não é uma oração para Deus responder. Esta no es una oración para que Dios la responda. Essa oração nosso Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás. Esta oración el Señor ya la hizo hace 2000 años. Eu rogarei ao Pai, Yo rogaré al Padre e Ele vos dará outro y consolador, Él les dará otro a consolador fim de que esteja convosco para sempre. para que esté con vosotros para O siempre. nosso Senhor Jesus, Ele já orou. El Señor ya O oró Pai o ouviu. y el Padre lo E o Pai oyó. derramou o seu Espírito para nós. Y el Padre ya derramó su Espíritu para Sabe qual é o nosotros. nosso problema, irmãos? ¿Sabe cuál es nuestro problema, A hermano? ignorância. La É ignorancia. o nosso dever Es nuestro deber beber do Espírito Santo. beber del Espíritu Santo. Veja em João capítulo 4. Vean Juan capítulo 4. Jesus disse para aquela mulher, El Señor dice a esa mujer, se ela cresce nele, si ella crece en Él, do interior dela, si ella creyese en Él de su interior, iria fluir um rio de águas vivas. correrían ríos de aguas vivas. Em João capítulo 7, En Juan capítulo 7, nosso Senhor, Ele vai ampliar este assunto. el Señor va a ampliar este asunto. Ele vai dizer assim, quem crer em mim, Él va a decir, el que cree en mí, como diz as Escrituras, como dice la Escritura, do seu interior de su interior fluirán rios de águas vivas. ríos de agua viva. Se imagina, irmãos, ¿Se imagina, o hermano? Espírito Santo foi derramado para nós como um rio. El Espíritu Santo fue derramado para Um nosotros como rio un río. para que nós pudéssemos viver cheios dele. Un río para que pudiésemos vivir llenos de él. Como uma água para que nós pudéssemos beber. Como un agua que pudiésemos beber. Não é nossa responsabilidade
pedir a Deus que nos dê o seu Espírito. No es nuestra responsabilidad pedir a Dios que nos dé su Espíritu. A nossa responsabilidade é beber do Espírito Santo. Nuestra responsabilidad es beber del Espíritu Santo. Estamos tão frios, Estamos tan fríos, nossa mente está tão fechada, nuestra mente está tan cerrada que nós não compreendemos a nossa ignorância. que no comprendemos nuestra ignorancia. Precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos de la ayuda del Precisamos que o Señor. Senhor peleje contra nós através da sua palavra. Necesitamos que el Señor pelee contra nosotros a través de su Aonde palabra. estão os trombeteiros de Deus? ¿Dónde están los trompeteros de Dios? Que percebem o sentimento de Deus. Que perciben el sentimiento de Aquilo Dios, que Ele vê na sua igreja. lo que Él ve en su iglesia, A frieza, la frialdad, a indiferença, la indiferencia, a ignorância. la ignorancia, Como ela está atrapalhando a sua obra na terra. cómo ella está interrumpiendo su obra en la tierra, Como ela precisa se despertar para o seu chamamento. cómo necesita ella despertarse a su llamamiento, Como Deus poderá fazer essa obra entre nós? cómo podrá Dios hacer esa obra entre Através do nosotros ministério da palavra. a través del ministerio de la palabra. Meus irmãos e irmãs, Hermanos y eu hermanas, me atrevo a dizer me atrevo a decir que uma das mais terríveis obras que o diabo procura fazer contra a igreja que una de las más grandes obras que el enemigo intenta hacer contra la iglesia é impedir o ministério da palavra. es impedir el ministerio de la palabra. É como se ele estivesse disposto a andar de mãos dadas conosco, Es como que Él estuviese dispuesto a andar de la mano con nosotros para que isso jamais pudesse ocorrer. para que esto jamás ocurra. Então nós precisamos ser honestos diante do Senhor. Entonces necesitamos ser honestos delante del Señor. Reconhecer que Cristo não tem tido preeminência. Reconocer que Cristo no está teniendo la Se preeminencia. a preeminência de Cristo na igreja primitiva Si la preeminencia de Cristo en la iglesia primitiva era evidenciada pelo ministério da palavra, era evidenciada por el ministerio de la palabra, e se nós hoje podemos perceber que o ministério da palavra está enfraquecido no nosso meio, y si podemos percibir que hoy el ministerio de la palabra está debilitado en nuestro medio, não é porque os irmãos não estão lendo a palavra, no es porque los hermanos no están leyendo la é palabra, porque nós temos perdido a centralidade de es Cristo. porque hemos perdido la centralidad de Cristo. Este é o grande problema. Ese es el gran problema. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos ver um outro ponto que evidenciava a centralidade de Cristo na igreja de Atos. Vamos a ver otro punto que evidenciaba la centralidad de Cristo en la A iglesia palavra de que é Hechos. intrepidez. La palabra es intrepidez. Vamos ler alguns textos. Leamos algunos textos. Atos capítulo 4 e o versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Depois o versículo 29 e o versículo 31. Después el versículo 29 y el 31. Eu vou pedir ao meu irmão que faça essas leituras para que nós ganhemos mais tempo. Hechos 4, 24. Atos 4, 13, depois Ah. 29 e 31. Ok, Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ainda Atos capítulo 28 e o versículo 31. También veamos Hechos 28, versículo 31. 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Meus irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, se vocês olharem todos esses textos que eu citei, si ven todos estos textos que hemos citado, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 13, versículo 29, versículo 31, versículo 29, versículo 31, Atos 28, versículo 31. Hechos 28, versículo 31. Na minha versão em português, nós encontramos aqui a palavra En intrepidez. portugués, donde leemos de nuevo, se lee intrepidez. Ao ver a intrepidez de Pedro e João. Al ver la intrepidez de Pedro y Juan. No versículo 29 diz assim: En el versículo 29 dice así: e anunciavam com toda intrepidez a tua palavra.
y anunciar con toda intrepidez tu palabra. No versículo 31 diz: com intrepidez anunciava a palavra de Deus. 31 dice, y anunciaban con intrepidez la palabra de Dios. E Atos 28, 31 diz: Y Hechos 28, 31 dice, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. con toda intrepidez enseñaban acerca del Señor Jesucristo. Esta palavra intrepidez, Esa palabra intrepidez ela evidencia a centralidade de Cristo na igreja de Atos. evidencia la centralidad de Cristo en el libro de Hechos. Esta palavra fala de coragem, Esta palabra habla de coraje, audácia, audacia, segurança, seguridad, liberdade em falar, libertad en hablar, falar firme. un hablar firme. Meus irmãos, é uma palavra muito importante, Hermanos, es una palabra muy importante. porque esta palavra define a igreja primitiva. Porque esta palabra define a la iglesia Sua primitiva, coragem, su coraje, sua firmeza, su firmeza, a segurança como eles proclamavam a Cristo la Jesus. seguridad con la que proclamaban a Cristo O Jesús. que nós temos visto hoje, irmãos, ¿Qué hemos visto hoy? sinceramente falando, Sinceramente hablando, uma igreja tímida. la iglesia es tímida. Você pode ver a nossa rotina como igreja. Puede ver nuestra rutina como iglesia. Se resume a nós. Se resume a nosotros. Eu não sei como que são as igrejas aqui no Chile. No sé cómo son las iglesias aquí en Eu Chile. vou falar da igreja no Brasil. Voy a hablar de la iglesia en Brasil. Na rotina das igrejas lá no Brasil, Entonces la rutina de las iglesias en se Brasil resume a uma reunião de oração com poucos irmãos. se resume a una reunión de oración con pocos hermanos. Algumas comunidades têm as reuniões nas casas. Algunas comunidades tienen reuniones en las casas. Algumas também têm a reunião de estudo da palavra. Algunas también tienen la reunión de estudio de la palabra. Porém, a reunião principal é a reunião da mesa do Senhor. Sin embargo, la reunión principal es la reunión de la mesa del Señor. Nós não temos nenhum compromisso com a proclamação do Evangelho para os perdidos. No tenemos ningún compromiso con la proclamación del Evangelio a los perdidos. Nós, irmãos, que dizemos fazer parte do ministério da restauração do Senhor nesses últimos tempos, Nosotros que decimos ser parte del ministerio de la restauración del Señor en los últimos tiempos, nós que nos gabamos de ter uma visão clara daquilo que é a casa de Deus, nosotros que nos jactamos de tener una visión clara de lo que es la casa de Dios, nós não temos o menor sentimento de compaixão para os perdidos. nosotros no tenemos el más mínimo sentimiento de Nós compasión con los não perdidos. temos intrepidez para pregar o Evangelho. No tenemos intrepidez para predicar el Nós Evangelio. nos preocupamos só conosco. Nos preocupamos solo de nosotros. Eu fico me perguntando, que igreja somos nós, irmãos? Me pregunto, ¿qué iglesia somos nosotros? Uma igreja, vou usar uma terminologia, não tem isso nem em português nem em espanhol. Voy a usar una terminología que no existe ni en portugués ni en español. É um neologismo. Un neologismo. É uma igreja umbigocêntrica. Una iglesia Ela ombligocéntrica. acha que o umbigo é o centro do Y universo. que piensa que su ombligo es el centro del Nós universo. gravitamos em torno de nós mesmos. Y gravitamos en torno a nosotros E as mismos. pessoas estão indo para o Y inferno. las personas están yendo al Nós infierno. não nos importamos com os nossos vizinhos, No nos preocupan nuestros vecinos, com os nossos amigos do trabalho, nuestros amigos del da trabajo, faculdade. de la universidad. Como você consegue viver em paz vendo as pessoas caminhando para o inferno? ¿Cómo puedes vivir en paz viendo a las personas caminando al Você infierno? não se importa com os seus parentes que estão indo para o inferno? ¿No te preocupan tus parientes que se están yendo al infierno? Comece a ver a partir desta semana Comienza a ver a partir de esta a semana quantidade de pessoas que você convive la cantidad de personas con las que convives e que elas vão para o y inferno. que ellas van al infierno. E você nunca deu a elas o direito de dizer pelo menos não. Y nunca, ni siquiera les diste el derecho de decir por lo menos no. Não quero receber Jesus. No quiero recibir a Jesús. Nem isso elas estão tendo. Ni siquiera tienen esa oportunidad. Sabe por quê, irmãos? ¿Sabe por qué? Perdemos a intrepidez. Perdimos la intrepidez. Perdemos a coragem. Perdimos el coraje. Nós estamos fechados em nós mesmos. Estamos cerrados en nosotros mismos. Nós não estamos percebendo que espiritualmente nós estamos adoecendo. No nos damos cuenta que espiritualmente estamos dando un ejemplo. Essa doença chama apostasia. Esa enfermedad se llama É apostasía. o reflexo da perda da centralidade de Cristo. Es el reflejo de la pérdida de la centralidad Nós de estamos Cristo. ficando frios. Estamos quedándonos fríos. Funcionamos no automático.
funcionamos de modo automático. Sabemos cantar, Sabemos cantar, sabemos ouvir boas palavras, sabemos escuchar buenas palabras, lemos bons livros, leemos buenos libros, nós temos bons pregadores que nós gostamos lá na internet. tenemos buenos predicadores que nos gustan en Nossa vida internet. se resume nisso. Nuestra vida se resume en eso. Nós não entendemos que estamos numa guerra, No entendemos que estamos en una numa guerra, batalha. en una batalla. Nós não entendemos que estamos vivendo a última No hora. entendemos que estamos viviendo en la última hora. Isso não significa nada para Y você. eso no significa nada para Meus ti, irmãos e irmãs, hermanos y nós hermanas. não podemos sair deste lugar como nós chegamos. No podemos salir de este lugar como llegamos. Quantas pessoas estão indo para o inferno? ¿Cuántas personas están yendo al E a infierno? igreja perdeu o poder da sua voz divina na terra. A igreja perdeu a voz divina na terra. Ah, y la iglesia perdió la voz divina en la tierra. Ela deixou de ser essa voz. Ella dejó de ser esta voz. Ela deixou a sua ousadia, Ella dejó su osadía, sua coragem, su coraje, sua firmeza. su firmeza. Como que nós podemos prosseguir na vida cristã Como? sendo esta igreja? ¿Cómo podemos proseguir en la vida cristiana siendo esta iglesia? Sem nenhuma intrepidez, Sin ninguna sem intrepidez, nenhuma ousadia. sin ninguna osadía. O inimigo está levando vantagem. El enemigo se está llevando como quiere. Peça ao Senhor Pídale al Señor que Ele dê para você os seus vizinhos, que Él te dé a tus vecinos, seus colegas de a tus trabalho. colegas de trabajo. Peça ao Senhor Pídele al que Señor Ele dê a você os seus que Él familiares. te dé a sus familiares. Ore por eles. Ora por Não ellos. fique vivendo a vida cristã de maneira No passiva. te quedes viviendo la vida cristiana de una forma pasiva. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Isso não é espiritual. Eso no es espiritual. Isso não é um caminho espiritual para nós. Eso no es un camino espiritual para É um nosotros. caminho maligno. Es un camino É um maligno. caminho de quem se acomodou. Es un camino del que se Quem acomodó, perdeu a visão de Cristo. del que perdió la visión de Porque Cristo. quanto mais você ganhar da sua visão de Cristo, Porque mientras más ganes de tu visión de mais o Cristo, seu caráter será transformado. más será transformado tu É carácter. impossível você dizer que tem uma visão clara de Cristo. Es imposible que tú digas que tienes una visión Você clara não de tem Cristo compaixão pelos perdidos. si no tienes compasión por los A perdidos. igreja primitiva La iglesia primitiva era uma igreja que tinha ousadia, es una iglesia que tenía osadía, intrepidez. tenía intrepidez. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Vamos avançar para mais um ponto. Sigamos a otro punto. Na igreja primitiva, houve um outro aspecto que evidenciava a centralidade de Cristo. En la iglesia primitiva había otro aspecto que evidenciaba la centralidad de Cristo. A disposição que eles tinham de entregar os seus bens em consagração ao Senhor. La disposición que ellos tenían de entregar sus bienes en disposición al Señor. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 36 e 37. versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Agora leamos capítulo 5, versículos 1 a 5. Ahora leamos el capítulo 5, versículos 1 al 5. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Meus amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, aqui nós temos mais um outro aspecto que evidenciava a centralidade de Cristo na igreja de Atos. aquí tenemos otro aspecto que evidenció la centralidad de Cristo en la iglesia de Hechos. Como aqueles cristãos, eles se desprenderam da possessão material. Cómo estos cristianos se desprendieron de la posesión material. Particularmente, eu não creio que eles pegavam todos os seus bens e entregaram aos apóstolos.
Personalmente no creo que ellos tomaban todos sus bienes y lo entregaban a los e apóstoles ficavam sem nada. y se quedaban sin nada. Eles entregavam suas casas Ellos entregaban sus e casas ficavam na rua. y quedaban en la calle. Eu não creio. Yo no creo eso. Se você observar bem o texto aqui do capítulo 4, Si observa bien el texto del capítulo 4, diz que o Barnabé, dice que Bernabé, ele vendeu um campo. él vendió un campo. Diz que ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Dice que lo vendió, trajo el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Aqui nós temos duas sugestões para entender aqui. Aquí tenemos dos sugerencias para entender esto. Primeiro, é como se de agora em diante eles consagrassem tudo ao Senhor. Lo primero es que es como si de ahora en adelante ellos consagraran todo al Señor. Tudo que eles tinham, eles colocavam debaixo da direção do Senhor. Todo lo que tenían lo colocaban debajo de la dirección del E os Señor. apóstolos eram os instrumentos de Deus a quem eles confiavam essa entrega. Y los apóstoles eran los instrumentos de Dios a quienes ellos confiaban esa entrega. Não é que a posse dos bens ficava na mão dos apóstolos. No es que los bienes quedaban en las manos de los apóstoles, Mas que os apóstolos, eles tinham a autoridade de Deus para poder orientar os irmãos sobre a posse dos seus bens. sino que los apóstoles tenían la autoridad de Dios para orientar a las personas acerca de sus bienes. Há um outro ponto aqui também sugerido pela leitura dos textos, Hay otro punto también sugerido por la lectura de los textos, onde diz que ele vendeu o campo e trouxe o preço, o valor, e colocou aos pés dos apóstolos. dice que Bernabé vendió el campo y trajo el precio, el valor a los pies de los apóstoles. A palavra preço aqui sugere que ele trouxe uma oferta daquilo que ele vendeu ao Senhor. La palabra precio sugiere que él trajo una ofrenda de aquello que él vendió al Señor. Não é que ele vendeu um campo, No es que él vendió el campo pegou todo o dinheiro e deu tudo para os irmãos e ficou sem nada. y tomó todo el dinero y se lo entregó a los hermanos y se quedó sin nada. A revelação dos textos não nos permite afirmar isso. La revelación de los textos no nos permite afirmar eso. A ideia que tem é que ele tomou uma parte daquilo que ele consagrou ao Senhor e entregou. La idea que hay es que él tomó una parte de lo que él consagró al Señor y lo entregó. Você vai ver que essas duas porções de textos, elas precisam ser lidas juntas. Usted ve que estas dos porciones de textos necesitan ser leídas juntas. Em primeiro lugar, nós vemos um homem que vendeu o campo e tomou uma parte e levou aos pés do Senhor. En primer lugar tenemos un hombre que tenía un campo, lo vendió y lo trajo a la parte a los pies del Señor. Uma disposição de santa entrega, Una disposición de santa entrega, de reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. de reconocimiento de que todo pertenece al Señor. E aqui nós vemos um outro homem, Y aquí vemos a otro hombre, Ananias. Ananías. Ele vendeu uma propriedade. Él vendió una propiedad E aqui no versículo 2 diz algo. y aquí en el versículo 2 dice algo. Ele entrou em acordo com a sua mulher Y él entró en acuerdo con su mujer e reteve parte do valor. y retuvo parte del valor. Esse valor aqui Ese valor aquí não indica tudo, no indica todo, mas aquilo que eles deveriam separar para o Senhor. sino aquellos que ellos deberían haber separado para A el questão Señor. foi que El tema fue que eles disseram que ia dar uma certa parte ellos dijeron que iban a dar una cierta e parte deram outra, y dieron otra, muito menor. mucho menos. Eles mentiram ao Espírito Santo. Ellos mintieron al Então Espíritu vocês Santo. conseguem ver o quadro. Entonces consiguen ver el cuadro E aí nós vemos que Pedro repreende Ananias. y aquí vemos que Pedro reprende a Ananías. Sabe o que significa Ananias? ¿Sabe qué significa Ananías? Graciosamente dado por Deus. Graciosamente dado por Dios. E sabe o que significa a vida de Ananias aqui? ¿Y sabe qué significa la vida de Ananías aquí? Aquele que não teve graça para dar. Aquel que no tuvo gracia para dar. Ele era uma dádiva de Deus, Él era una dádiva de Dios, porém ele tinha dificuldade de entregar para Deus. pero él tenía dificultades para O entregar a seu Dios. nome era uma contradição à sua vida. Su nombre era una contradicción a su vida. Aí Pedro vai exortar Ananias. Entonces Pedro va a exhortar a Ananías Disse que ele mentiu ao Espírito y le Santo. dice que él mintió al Espíritu Santo. Sabemos que tanto Ananias como a sua mulher morrem. Y sabemos que tanto Ananías como su mujer murieron. Irmãos, graças ao Senhor por um lado. Hermanos, gracias al Señor por un lado, Isso aconteceu na igreja primitiva. porque eso sucedió en la iglesia primitiva. Porque se acontecesse nos nossos dias, Porque si aconteciese en nuestros días, nós não teríamos local de reunião. no tendríamos un local de reunión, Nós teríamos um cemitério. tendríamos un cementerio. Mas graças ao Senhor Pero gracias al Señor, que
o Senhor nos traz essa grande lição que el Señor nos trajo esta gran e lección que ela provoque temor no nosso y coração. que ella provoque temor en nuestro corazón. Porque pior do que você morrer fisicamente Porque peor que usted muera é físicamente você estar morto espiritualmente. es que esté muerto espiritualmente. Eu já vi muitos irmãos dizer assim, por que isso não está acontecendo na igreja Yo hoje? escuché a muchos hermanos decir, ¿por qué esto no está sucediendo en A la iglesia resposta eu hoy? já dei. La respuesta ya la di. Mas, irmãos, Pero hermanos, a grande diferença aqui não é se uma pessoa morre fisicamente, la gran diferencia aquí no es que si una persona muere é se ela físicamente, morre espiritualmente. es si ella muere O irmão espiritualmente. Watchmani, ele não acredita que o Ananias morreu aqui El fisicamente. hermano Watchman no cree que Ananías haya muerto aquí físicamente. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa discussão. Yo no quiero entrar en medio de esa discusión, Eu quero entrar no mérito da aplicação. sino en el tema de la aplicación. Deixe-me mostrar 5 pontos para vocês sobre isso aqui. Deje mostrarle 5 puntos acerca de esto. Primeiro, Primero, nem todo o dinheiro que oferecemos a Deus está sob a sua inspiração. no todo el dinero que ofrecemos a Dios está bajo su inspiración, Porém, está debaixo da sua supervisão. sino está debajo de su supervisión. Então veja, nem todo o dinheiro que nós entregamos para Deus, eu falo dinheiro, mas pode ser bens, Ni todo el dinero que entregamos al Señor, no puede ser, hablo de dinero, pero también puede ser los bienes que nós entregamos para Deus, que entregamos a Dios, pode, possivelmente, não estar debaixo da sua inspiração. posiblemente puede no estar debajo de su inspiración. Muitas vezes você oferece algo para o Senhor que o Senhor não está pedindo, mas você quer fazer. A veces tú ofreces algo al Señor que el Señor no te está pidiendo, pero tú lo Agora quieres existe hacer. algo muito sério. Pero existe algo muy Precisamos sincero, saber sin saber. que tudo que nós entregamos para o Senhor está debaixo da sua supervisão. Tiene que saber que todo lo que entregamos al Señor está debajo de su O supervisión. Senhor vê, El Señor lo Ele ve, conhece o nosso coração. Él conoce nuestro corazón. Lembra quando o nosso Senhor, Ele viu a oferta da viúva pobre? ¿Se acuerda cuando el Señor vio la ofrenda de la viuda pobre? Ele viu aqueles que estavam dando de maneira religiosa. Él vio a los que estaban dando de una forma Mas religiosa, Ele viu que aquela viúva, pero él vio que esa viuda, ela entregou tudo naquela oferta. ella entregó toda esa A ofrenda. questão não é que ela entregou tudo que tinha. La cosa no es que ella entregó todo lo que O tenía. que o texto quer dizer para nós Lo que el texto quiere decirnos não é que ela pegou tudo que ela tinha e deu ao Senhor. no es que ella tomó todo lo que tenía y lo dio al Señor, É que aquilo que ela fez de todo o seu coração. sino que lo que ella hizo lo hizo de todo su corazón. Não era simplesmente uma entrega de um bem material. No era solo la entrega de un bien Ela material, estava entregando a sua vida. ella estaba entregando su vida, Era um relacionamento com o Senhor. un relacionamiento con el Señor. Então, isso que nós vemos aqui. Entonces esto que vemos aquí O segundo ponto, es un segundo punto. nossa atitude em relação às ofertas na presença de Deus Nuestra actitud respecto a nuestras ofrendas delante de Dios revelará o nosso coração. revelará nuestro corazón. Se há sinceridade ou dissimulação. Si hay sinceridad o disimulación. O que nós vemos na oferta de Barnabé? ¿Qué vemos en la ofrenda de Bernabé? Sinceridade. Sinceridad. E na oferta de Ananias? Y en la ofrenda de Ananías, Dissimulação. disimulación. Por que Barnabé teve a graça de entregar? ¿Por qué Bernabé tuvo la gracia de dar, de Porque a entregar? visão da centralidade de Cristo governa a nossa entrega. Porque la visión de la centralidad de Cristo gobierna nuestra entrega. Quando você tem uma visão da centralidade de Cristo, Cuando tienes una visión de la centralidad de Cristo, você tem a confiança de entregar. tienes la confianza de entregar. E não estou falando apenas de posse material, Y no estoy hablando solo de posesiones mas da materiales, nossa vida também. sino de nuestra vida Nosso también. tempo também. Nuestro tiempo Isso tem a también. ver com dedicação. Tiene que ver con dedicación. Isso tem a ver com responsabilidade. Tiene que ver con Então responsabilidad. nós precisamos compreender que tudo isso envolve a visão da centralidade de Cristo. Entonces tenemos que ver que todo esto involucra la visión de la centralidad de Um Cristo. outro ponto que nós vemos aqui, Otro punto que vemos aquí, embora eu já tenha citado, aunque ya lo hemos citado, Ananias significa graciosamente dado por Deus. dado por Dios por gracia, Mas ele não tinha graça de dar. pero él no tenía la gracia de dar. Irmãos, tudo que nós temos em nossa vida cristã
Hermanos, todo lo que tenemos en nuestra vida é cristiana fruto da graça de Deus. es fruto de la gracia de Dios. Você era filho da ira. Tú eras hijo de ira, Hoje você é um filho de Deus. ahora eres un hijo de Dios. Isso é fruto da graça de Deus. Esto es fruto de la gracia de Dios. Você estava condenado ao inferno. Usted estaba condenado al infierno. Hoje você está justificado diante de Deus. Hoy está justificado delante de Isso é Dios. uma consequência da graça de Deus derramada sobre você. Esta es una consecuencia de la gracia de Dios derramada sobre usted. Você estava condenado eternamente. Usted estaba condenado eternamente. Hoje você está perdoado eternamente. Hoy está perdonado eternamente. É a graça de Deus que te concedeu esse perdão Es eterno. la gracia de Dios que te concedió este perdón Então você eterno. pode imaginar, Entonces puede imaginar, o nosso Senhor Jesus, nuestro Señor Jesús, Ele deixou a sua glória. Él dejó su gloria. Ele viveu como um homem. Él vivió como un hombre. E ele passou por todas as provações, Pasó por todas las por pruebas, todas as tentações. todas las tentaciones. Ele foi tentado em todas as Él coisas. fue tentado en todas las cosas. Ele foi um homem aprovado diante de Él Deus. fue un hombre aprobado delante de Dios. Em João 13, Juan ele 13 diz que foi por nós que ele manteve essa vida santa. dice que fue por nosotros que Él mantuvo esa vida santa. Você pode imaginar isso? ¿Puede imaginar esto? Não era porque ele desejava voltar ao Pai. No era porque Él deseaba volver al Padre. Não é porque ele desejava um dia receber de volta todas as suas insígnias No es eternas. porque Él quería recibir de vuelta un día todas sus insignias eternas. Ele diz, é por eles que eu me santifico. Él dice, es por ellos que yo Sabe o que é santifico. isso? ¿Sabe por qué es eso? Graça. Gracia. Sabe o como nós podemos definir graça? ¿Sabe cómo podemos definir gracia? É Deus dar a nós o que não merecemos. Es Dios dándonos a nosotros lo que no merecemos. Imagina isso. Imagina eso. Agora a pergunta é, e o quanto nós damos a Deus? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto damos nosotros a Dios? O quanto Deus merece da nossa vida? ¿Cuánto Dios merece de nuestra vida? Então nós temos uma dificuldade de dar. Entonces tenemos dificultad de dar. Qual é o grande problema nessa dificuldade? ¿Cuál es el gran problema en esta dificultad? É porque Cristo não é central na nossa vida. Es debido a que Cristo no es central en nuestra A vida. nossa compulsão pelo ter, Nuestra compulsión por tener, nossa ambição, nuestra ambición, nosso egoísmo nuestro é egoísmo, uma doença es una enfermedad que corrói o nosso relacionamento com o Senhor. que corrompe nuestra relación con É el uma Señor. tristeza, irmãos. Es triste, É uma hermanos. pobreza Es espiritual. una pobreza Nós espiritual. precisamos aprender o que significa esta vida de consagração. Necesitamos aprender qué significa esta vida de consagración. Essa vida é uma consequência da centralidade de Cristo em nossas vidas. Esta vida es una consecuencia de la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Porque quando Cristo é central no meu coração, Porque cuando Cristo es central en mi isso corazón, transforma os meus afetos. esto transforma mis afectos. Isso transforma a maneira como eu vejo as coisas materiais. Esto transforma la manera en que yo veo las cosas materiales. Seja trabalho, Sea el trabajo, seja sea família, la familia, seja posses materiais. sean las posesiones materiales. Você vai colocar tudo isso aos pés do Senhor. Usted va a colocar todo esto a los pies del Señor. Este é um grande segredo da vida cristã. Ese es el gran secreto de la vida cristiana. Deixe-me mostrar mais um ponto ainda. Déjeme mostrar un punto más. Aqui no versículo 2, observe a palavra reteve. Observen el versículo 2, la palabra retuvo. Esta palavra ocorre 3 vezes em todo o Novo Testamento. Esta palabra sustrajo, retuvo, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. O significado dela é retirar El secretamente. significado es retirar secretamente. Sabe o que acontece, irmãos? ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano? Sabe o que esta palavra nos ensina, nos ajuda a ver? ¿Sabe qué nos ayuda a ver esta palabra? É que Ananias e Safira havia separado uma parte para o Senhor daquele campo que eles venderam. Es que Ananías y Zafira habían separado para el Señor una parte del campo que vendieron. Mas quando eles olhavam para aquela quantidade daquilo que eles deveriam entregar para o Senhor, Pero cuando ellos miraban la cantidad de lo que debían entregar al Señor, eles foram secretamente e tiraram aquilo. ellos fueron y secretamente sacaron algo de esto. Mas eles não mentiram a Pedro. Pero ellos no le mintieron a Eles Pedro, mentiram ao Espírito Santo. le mintieron al Espíritu Santo. Então você vê aqui, Entonces usted ve aquí irmãos, é uma questão do coração. que es un asunto del corazón. Não adianta você entregar se o seu coração não entrega.
No sirve entregar si tu corazón no Não entrega. adianta fazer se o seu coração não faz. No sirve hacer si tu corazón no Que o Senhor nos hace. ajude, irmãos. Que el Señor nos Que o ayude, Senhor nos hermanos. liberte da compulsão das coisas Que el materiais. Señor nos libre de la compulsión por las cosas materiales. Porque eu creio que só assim Ele poderá superabundar na nossa vida. Porque creo que solo así Él podrá sobreabundar en nuestra vida. Este é profundo e significativo ato de fé. Este es un profundo y significativo acto de fe. O último ponto que eu quero mostrar para vocês. El último punto que quiero mostrarles, Qual foi o terrível pecado cometido por Ananias? ¿cuál fue el terrible pecado cometido por Ananías? Primeiro, Ananias era um doador fraudulento. Doador fraudulento. Ananías era un donador fraudulento. Ele retirou secretamente aquilo que ele deveria entregar ao Senhor. Él sustrajo secretamente esto que él debería entregar al Señor. Segundo ponto, Segundo punto, ele fingia entregar tudo quando na verdade estava mentindo. él fingía entregar todo cuando en realidad estaba mintiendo. Terceiro, Tercero, ele entregava de má vontade. él entregaba de mala gana. Queria ter o mérito de dar, enquanto ele secretamente retirava para si. Quería tener el mérito de dar mientras secretamente retiraba algo para sí. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, este é o último ponto deste quinto ponto que eu coloquei para vocês. este es el último punto del quinto punto que estamos viendo. Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? ¿Saben qué aconteció con Ananías y Zafira? Eles se esqueceram que todas as nossas ofertas e entregas ao Senhor Ellos se olvidaron que todas nuestras ofrendas entregadas al Señor é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. son fruto de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Então podemos dizer assim: Entonces podríamos decir o así: Espírito Santo é o autor de todas as nossas ofertas. el Espíritu Santo es el autor de todas nuestras ofrendas, Toda nossa entrega ao Senhor. toda nuestra entrega al Señor. E quando eu estou falando aqui de ofertas, Y cuando hablamos de não ofrendas, estou falando só de dinheiro. no estamos hablando solo de Estou dinero, falando da nossa adoração. estoy hablando de nuestra Estou adoración, falando da nossa vida. estoy hablando de nuestra Isso vida. envolve também ofertas em dinheiro. Y también involucra ofrendas en dinero, Seja como for que o Espírito coloque no nosso coração. sea como sea que el Espíritu lo coloque en nuestro corazón. Eles esqueceram que o Espírito Santo é o autor das nossas ofertas. Ellos se olvidaron que el Espíritu Santo es el autor de nuestras ofrendas. Por tanto, o pecado de Ananias e Safira el pecado de Ananías y foi Zafira contra o Espírito fue Santo. contra el Espíritu Santo. Então é nisso que se caracteriza o terrível pecado deles aqui. Entonces, en esto se caracteriza el terrible pecado de ellos aquí. Então, meus irmãos e irmãs, por hoje é isso que eu quero deixar com vocês nesta palavra. Hermanos, por hoy es esto lo que quiero dejar con ustedes en la palabra. Que o Senhor nos ajude a ver o profundo significado da centralidade de Cristo no livro de Atos. Que el Señor nos ayude a ver el profundo significado de la centralidad de Cristo en el libro de Hechos. No ministério da El palavra, ministerio de la palabra, da intrepidez como eles proclamavam a palavra la intrepidez con la que ellos proclamaban la palabra e na maneira como eles administravam todos os bens na presença de Deus. y la manera en que ellos administraban todos los bienes en la presencia de Dios. E por que coloco esses três ¿Y pontos? por qué colocamos estos tres puntos? Porque temos falhado justamente aí, Porque irmãos. hemos fallado justamente en esto. Como nós somos carentes que o Senhor restaure entre nós o ministério da palavra. ¿Cuánto necesitamos de que el Señor restaure entre nosotros el Aqui nós ministerio de la temos palabra? uma restauração no sentido particular. Aquí vemos una restauración en un sentido particular. Uma restauração daqueles que o Senhor chamou para esse ministério como profetas e mestres. Una restauración de aquellos que el Señor llamó para ser profetas y maestros. No segundo ponto, nós vemos uma restauração geral. En el segundo punto vemos una restauración general. Toda a igreja, Toda la iglesia. todos nós estamos debaixo do ID do Senhor Jesus. Todos nós estamos debaixo do ID do Senhor Jesus. Todos nosotros estamos debajo del id que dijo el Señor O Jesús. Senhor Jesus ele tem nos dado ousadia, El Señor nos ha dado osadía, coragem coraje para pregar sua palavra. para predicar su Mas a palabra. igreja está emudecida. Pero la iglesia está muda, Ela está em silêncio, está en silencio, assistindo as pessoas irem para o inferno. viendo cómo las personas se van al infierno. Esse é um grave pecado, meus irmãos e irmãs. Ese es un pecado grave, Que o hermanos y Senhor hermanas. faça uma grande obra nas nossas vidas nesses Que el dias. Señor haga una gran obra en nuestros días, en estos Se días. nós cremos que o Senhor trará um grande avivamento
avivamento antes da volta do Senhor, si creemos que el Señor traerá un gran avivamiento antes de su regreso, inevitavelmente, inevitablemente esses pontos serão restaurados. estos puntos serán restaurados. Outra área que demonstra o fracasso da igreja nesse tempo La otra área que demuestra el fracaso de la iglesia en é a este nossa tiempo disposição em adorar o Senhor, es la disposición a adorar al Señor, em consagrar nossa vida, en consagrar nuestra vida, em consagrar nossos bens, en consagrar nuestros colocar bienes, tudo debaixo de Cristo Jesus, en colocar todo debajo de Cristo tudo Jesús, debaixo do seu nome, todo debajo de su tudo nombre, para a sua glória, todo para su gloria, para que nós possamos dizer tudo que há em mim, bendiga o Senhor. para que podamos decir todo lo que hay en mí, bendiga al Señor. Que o Senhor nos abençoe, Que el Señor nos bendiga, hermano, que o Senhor continue falando a todos nós. y que Él continúe hablando a todos nosotros. Amém.